Olá, gente! Nossa, quanto tempo! Eu acho que eu gravei o último vídeo antes do ano novo, não foi? Eu acho que foi por aí, antes do ano novo, nem lembro mais. Eu estou preparando um vídeo que, na verdade, não esperem a superprodução, né? De Hollywood, porque não vai ser. É a minha maneira natural, assim, simples, sem nada. Eu nem sei editar, nem tenho programa de editar, nem nada. Não posso colocar imagens, nem agregar outras frases, porque eu não sei fazer isso, tá? Não sei fazer, não sei editar, não sei agregar nada, sai do jeito que sai. Mas estou preparando um vídeo porque eu fui missionária. Vocês sabem que eu fui missionária Mormon, né? Na igreja Mormon do ano de 99 a 2000. E lá eu ensinava as coisas da igreja como a igreja ensina, como eu aprendi. Eu aprendi daquela maneira e eu ensinava as pessoas daquela maneira. Então, eu vou ensinar, eu quero fazer um vídeo, já não como missionária, eu ainda tenho a plaqueta, tenho tudo porque eu guardo, aquilo tudo é prova de que eu participei desse engano, né? Mas eu não com plaqueta, porque eu já não sou mais membro, nem sou membro da igreja oficialmente, eu sou resignada, mas eu estou preparando um vídeo para falar como ex-membro e dar uma palestra contando as coisas da igreja como elas são. Coisas da igreja que eu aprendi depois que eu comecei a investigar a igreja em fontes não oficiais. Ai, com os ex-mormons, com esses inimigos da igreja. Sim, com apóstatas. Que na verdade, esses inimigos da igreja, esses apóstatas, buscaram informação em fontes oficiais. Sim, na página da igreja, lá. A página da igreja é como um labirinto, é como uma casa onde tem 1000 portas, tem 1000 habitações, e você abre uma porta e essa porta dá acesso a outra habitação e lá tem uma outra. Assim é a página da igreja. Você quer saber os assuntos controversiais da igreja, polêmicos? Quer saber as coisas que disseram e que agora dizem que nunca disseram, que nunca ensinaram, que agora dizem que é mentira, que é tudo invenção dos ex-mormons, dos inimigos da igreja? Você quer saber tudo isso? Você entra na página da igreja e começa a vasculhar ali, né? Literalmente você tem que entrar. Eu já fiz um pouco disso, porque é como tem que ter tempo e saber um pouco e ter um pouco de curiosidade, um pouco de paciência. Mas você abre uma coisa e dentro daquela coisa tem outra coisa e você vai lá, vai num lugar que aparentemente não é para ter essa informação e ali você vai encontrar, porque a igreja ela tem tudo na sua página, só que ela esconde. E essa coisa da pedrinha, do vidente, a igreja tem até no museu da igreja essa pedra. E o chapéu eu não lembro se tem, mas a pedra ela tem, né? Mas ela não ensina isso nas palestras, não é verdade? Que os missionários nunca ensinaram que a tradução do livro de Mormon, tradução entre comillas, ia dizer em espanhol, entre aspas, ela foi ali com Joseph Smith, com as placas de ouro numa mesa, né? Tinha lá um pano do lado porque estavam tapadas e a pessoa escrevendo lá, Martin Harris, que alguma vez também foi Emma Smith, a esposa dele. E você aprende dessa maneira. Mas se você quer saber a maneira correta, se você quer saber todo o lixo de citações, todo o lixo de comentários sobre o racismo, sobre os negros, sobre os gays, sobre um monte de coisa que a igreja suaviza. Não, a gente foi obrigado a atuar daquela maneira. E os gays bons, homossexuais, eles não estão de acordo com a vontade de Deus. Não, mas por detrás, em discursos na BYU,
em outros momentos, nos inícios da igreja, Brigham Young, ele foi, acho que ele e Kimball, ou Mackay, né? David Mackay, foram os, literalmente, aqueles que mais comentários homofóbicos, comentários racistas, segregadores que fizeram. Então, você quer saber disso? Bom, você tem que se meter nessas páginas. Você tem que saber algo de inglês ou usar o Google Tradutor. Você tem que buscar em livros que a igreja já não quer mais saber de publicar. Mas ela tem lá no museu da igreja tem tudo. Na internet tem tudo, mas tudo em inglês. Não, a igreja não passa por português. Não, a igreja não passa por espanhol. Não, o espanhol é um dos idiomas mais falados no mundo inteiro. E a igreja jamais ia traduzir esses livros. Como tem um livro que é Doutrina Mormon, que eu não sei se é esse título em português, mas aqui em espanhol a gente escuta que é Doutrina Mormona. E esse livro está em inglês, é um livro oficial da igreja, foi escrito por profetas da igreja. E ali tem frases sobre os negros que você vai se horrorizar. Eu fico pensando, né? Eu não sou da raça, eu não tenho a raça negra no meu sangue, né? Eu não sou descendente dos negros. Mas eu fico pensando que se a gente tem um mínimo de coração, um mínimo de sentimento, a gente vai pensar assim. Eu não sei como os negros que estão hoje na igreja e ocupam cargos, e outros que não ocupam cargos, que são só líderes locais, como eles aceitam, ou eles nem sabem disso. E se eles leem alguma coisa, eles vão dizer que é tudo coisa dos inimigos da igreja. Eu fico pensando, falando da tua raça. Eu sou de origem um pouco italiana, um pouco polaca, um pouco de tudo, sabe? Mas daquele lugar, mais ou menos. E eu acho que se a igreja fosse racista com os polacos, por exemplo, eu ia ficar louca. Bom, agora vai meio que travar um pouco porque eu desliguei o carro. Eu ia ficar louca. Se a igreja começasse a falar no início, se eu soubesse que a igreja no início ela segregava os polacos, por exemplo, que meu pai era polaco, descendente de polaco, né? Eu acho que o bisavô dele era polaco. Eu acho que eu não ia aceitar, eu não ia ficar lá dentro e escutar e ler o que as autoridades da igreja gerais que disseram em conferências, e que não só disseram, mas escreveram em livros, que os negros são uma raça inferior, que eles podem até ir para o céu, mas vão ser não escravos, servos, vão estar para servir aos brancos. Você pode escutar isso. Eu não sou negra, não sou da raça negra, mas eu escuto isso e dói, não sei onde, em que parte, se é no meu coração, se é na minha mente, se é no meu intelecto, não sei, dói, é como que é gritante, é como que alguém grita no seu ouvido e incomoda. E eu não sei quem é da raça negra que tem, porque já, né, no Brasil, já a gente pode dizer que são afrodescendentes, nos Estados Unidos também, muitos desses já não são da raça pura africana, já se misturaram com outras raças, mas tem a pele um tom desde leve, morena, até negro, que eles são membros da igreja e eles idolatram, são fanáticos da igreja. E eles não têm, eu sei que eles não têm nem ideia do que a igreja já falou deles. Por isso que eu acho que eu não poderia aceitar se eu fosse dessa raça. Eu não poderia aceitar. Hoje eu fico, e eu sou mulher, ou seja, eu sou dessa raça, sim, eu sou mulher. E a igreja discrimina a mulher. Mas a cada tanto, né, lá na conferência geral, eles levam uma mulher para dar um discurso. Ai, que bonita, né, mulher discursando na conferência geral.
Mas vai nela para ver se a mulher tem influência. Não. Vai ver se a mulher ela pode dar opinião de alguma coisa. A decisão sempre é do homem e sempre quem dá as ordens são os homens na igreja. A mulher ela tá para casar, para agradar o marido na cama, porque é assim, e para encher a casa de filho. Não é assim? Eu já cansei de escutar experiências de ex-mormons, mulheres, que disseram que o casamento estava aí meio com problema e o bispo, o presidente da estaca, disse: mas você está cumprindo com o seu papel de mulher? Porque se o seu marido está buscando fora, é porque em casa não está muito boa a coisa. Como pode um líder falar isso? É como que somos, para a igreja, um pedaço de carne num mostrador, pendurado aí num gancho, como na carniceria, estou falando em espanhol, como no açougue, que um homem vai lá ver, parece apetitoso, e compra essa carne, leva para casa, e essa carne é só para alimentar ele, não é para... Essa carne não pode ter vontade própria. Na igreja a mulher não tem vontade própria, ela é para servir ao marido, servir na igreja, educar os filhos, botar um monte de filhos no mundo. Gente, eu fico assim. Eu decidi ter só 2 filhos, sempre pensei assim. Eu nunca deixei a igreja influenciar isso na minha vida, que era encher a casa de filho. E depois você não pode alimentar todos esses filhos. E se você quer sair de férias, vai botar 6, 7 filhos dentro de um carro para ir viajar? Para onde vai? Quanto dinheiro para pagar para um hotel para tanta gente? Você não pode dar vida para esses filhos, se você tem um monte de filhos. Você não pode dar boa educação. Vai ter que botar tudo na escola pública, não vai poder dar uma boa saúde, atenção médica, não vai poder ter eles bem vestidos, só se você tem, né, um poder aquisitivo muito bom. Mas se você der uma classe média baixa ou pobre, nem se fala. Como você vai alimentar tantos filhos? Mas a igreja não pode impedir. Até muito pouco tempo atrás eu escutava que a mulher não podia tomar anticoncepcional. Nenhum método anticoncepcional era aprovado pela igreja. Porque você tem que deixar que venham todos os filhos que venham naturalmente. Ah, claro. E quem é que vai cuidar? Quem é que vai educar? E a saúde mental dessa mãe com um monte de criança dentro de casa? E o pai que não sabe o que vai fazer para ganhar tanto dinheiro para alimentar todas essas boquinhas e vestir esses filhos? A igreja depois lava as mãos, né? Não, você alimente os seus filhos como você possa, mas tenha um monte de filhos, porque a igreja precisa ter um montão de mormãozinhos. Hoje em dia, os batismos... A quantidade maior de batismos não é de conversos, é de filhos de membros. Vocês não sabiam disso, né? Que na igreja nos Estados Unidos, em Utah, e em outros estados dos Estados Unidos, o maior número de batismos é de filhos de membros. Assim que a igreja até que teve sucesso nisso, né? De encher a casa de filho. Porque agora... os membros mesmo vão fabricando outros membros, porque agora a igreja está caindo nos batismos. A pandemia deixou bem claro que a igreja não tem autoridade para nada, não revela nada, não vê nada, não profetiza nada. Então, tem muita gente que se foi. E as pessoas que estão conhecendo a igreja já, profeta, fala com Deus, recebe inspiração de Deus, porque agora eles dizem que eles não falam cara a cara com Deus, né? Quando eu me batizei, eles diziam... Benson, que era o profeta, quando eu me batizei, disse: Benson, fala com Deus cara a cara. Hoje eles já não afirmam isso, porque a gente já sabe que não falam com Deus coisa nenhuma. Que sabe que Joseph Smith não viu Deus coisa nenhuma. Nossa, outra coisa, que quando eu fiquei sabendo que Joseph Smith só comentou, só publicou que ele viu Deus e Jesus Cristo, 12 anos depois da suposta visão, eu fiquei pensando, quem é que vê Deus e Jesus Cristo, vê toda essa luz naquele bosque, que é mais claro que o meio-dia, mais claro que o sol do meio-dia, e vai para casa e, faz a vida normal, inventa a igreja, arma todo o esquema da igreja. Depois de 12 anos dessa suposta visão, a igreja estava caindo,
as pessoas estavam indo embora da igreja porque Joseph Smith ele fez muito negócio financeiro, econômico, que fez os membros perderem muito dinheiro, e os membros estavam super bravos com ele, então eles, não vajam, não vajam, esse é em espanhol, não vão embora, esperem, olha só, eu lá em 1820 eu vi Deus e Jesus Cristo, e eles me disseram que era para armar essa igreja. 12 anos depois, nossa, e hoje Nelson não pode dizer que ia ter um vírus que ia matar um monte de gente no mundo, né? Então, essas coisas que eu queria falar com vocês, mas eu quero armar um vídeo onde eu, já não como missionária, como ex-mormon, ex-missionária e também ex-mormon, que eu vou falar de assuntos da igreja, vou ensinar uma palestrinha com assuntos da igreja, que a igreja tem informação, mas não a ensina dessa forma, tá? Isso eu queria contar para vocês hoje, nessa tarde de... Que dia é hoje? Quinta-feira, né? Então, em outro momento a gente se vê. Eu tô armando aí bem o esquema, como eu vou falar os assuntos. Tem que ter informação, né, verdadeira. Mas você já pode se preparar. Eu tenho conhecidos na igreja que desconfiam que a igreja não é verdadeira, que estão na igreja, tá? Tem um deles que me escreveu por privado, no chat do Facebook, e ele disse, a minha mulher, ela não desconfia, mas ela disse que só vai desconfiar se ela tiver uma prova verdadeira de que a igreja não é verdadeira. E eu disse para ele, olha, provar que a igreja mente num monte de assuntos não é difícil, né? Não é complicado provar que a igreja mente em relação ao dinheiro, em relação à segregação racial, um monte de coisa. Agora, provar que Joseph Smith não viu Deus nem Jesus Cristo, isso não dá para provar. Porque se eu digo hoje, olha, eu estava caminhando na rua, levando o cachorrinho para passear, e eu vi um unicórnio. E ele piscou o olho para mim. E as pessoas vão dizer, não, você tá louca. E eu disse, mas eu vi. Quem vai poder provar que eu não vi um unicórnio? Não é? Quem vai poder provar? Eu vou poder provar que eu vi? Não. Mas também ninguém vai poder provar que eu tô mentindo. Afinal de contas, o que eu vi e que outros não viram, ninguém pode provar. Bom, é o que aconteceu com Joseph Smith. Ele disse que viu Deus e Jesus Cristo. E quem é que vai provar que ele não viu? Ele tampouco pode provar que ele viu, né? É assim. Assim as mentiras são ditas e assim passam anos, décadas, séculos, com muita gente acreditando, muita gente sofrendo dentro de um lugar por acreditar que aqueles líderes, aquelas autoridades gerais, que são todas falsas, charlatões, todos homens de negócio engravatados que fazem negócio com bilhões de dólares que veio do seu bolso, do dízimo. E você com essa vida miserável na sua casa, que não tem o que comer, não pode pagar uma universidade para seu filho, né? Não é assim? Bom, um beijinho para todo mundo. Vou fazer umas coisas aqui e depois vou para casa. Um beijinho para todo mundo.